Nunca falaram sobre isso e a gente vai falar. Quanto de micronutriente tem na cama de frango? E será que a quantidade que tem nesse produto dá para suprir a necessidade nutricional de uma cultura? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Lembrando para vocês deixar o like, se inscrever aqui no canal, toda aquela coisa que eu sempre peço para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E a gente vai falar de algo que ninguém ainda abordou no YouTube brasileiro, que é quanto de micronutriente tem na cama de frango, né? A gente sempre fala desse material, cama de frango, fala sobre os macronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Agora, nós ganhamos um brinde, que são micronutrientes, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Me acompanhe até o final, porque o material está bem interessante. Então, os micronutrientes são essenciais para as plantas, né? A gente precisa deles para que a planta complete o seu ciclo e produza bem. Se faltar, eu posso ter um comprometimento da produtividade e até mesmo da sanidade da planta, porque eles têm uma série de funções dentro da fisiologia, dentro do metabolismo vegetal. Inclusive, tem uma série de vídeos aqui no canal AgroBrasil que a gente fala sobre cada um dos elementos, né? Então, você pode entrar depois e assistir o vídeo sobre boro, sobre zinco, sobre cobre. Tá um videozinho bem completo, também disponível aí para vocês gratuitamente. As plantas precisam em baixas quantidades, por isso que se chama micronutrientes. Nós temos os macronutrientes, né? Ou também pode ser classificado como macronutrientes e macros secundários, que são principalmente o nitrogênio, o fósforo e potássio, magnésio, enxofre e também o cálcio. Então, tem esses 6 que são os macronutrientes e tem os micronutrientes que eu preciso numa quantidade muito mais baixa. Temos um movimento, presta atenção aqui pessoal, nós temos um movimento atualmente promovendo a utilização de micronutrientes sem contextualização. Então você pode achar uma palestra aqui no YouTube, você pode ir num dia de campo, vai ter uma palestra de um camarada dizendo que você tem que aplicar X, Y e Z em tal época para a tua planta, que vai aumentar a produtividade, que vai melhorar o pegamento de flor, que vai isso, que vai aquilo, só que não tem contextualização. Às vezes a realidade do produtor rural é diferente, seja por uma condição de solo que é um pouco mais adversa, seja pelo nível de investimento que ele está fazendo, seja pelas culturas agrícolas que ele trabalha que não tem uma necessidade daqueles elementos. Então, assim, o nosso objetivo também aqui no YouTube é tentar limpar um pouco essas informações que chegam para o produtor e diz o seguinte, não, você tem que aplicar boro em tal época aqui, porque senão você vai perder em produtividade. E muita gente acaba caindo nessa. E acaba caindo para quê? Para comprar um determinado produto, aplicar na lavoura, né, e não ter um efeito positivo, mas ele nem vai ter como reclamar porque ele não sabe se teve de fato efeito ou não. O que a gente precisa é, antes de aplicar qualquer produto, contextualizar com a nossa realidade, né? Para não perder dinheiro, não jogar dinheiro fora também. Quais que são as funções dos micronutrientes dentro das plantas? Geralmente possuem algumas funções mais específicas, menos gerais que os macronutrientes, que são, por exemplo, de ativação enzimática, ou também contribuem num processo de fotossíntese, né? Inclusive, eu indico que você assista a série Nutrientes, maratone mesmo, tem cada um dos elementos, né? Assista primeiro os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, depois vai para os micronutrientes, boro, zinco, ferro, cobre, manganês, assim por diante. Assista a todos aqueles vídeos que vai te dar uma noção bem interessante sobre funções dentro da planta. Algumas plantas são mais sensíveis à falta de determinados micronutrientes. Geralmente, alguns, como o boro e o zinco, são bem mais importantes do que outros, como é o caso do ferro e cobre. E ferro e cobre é muito mais difícil da gente notar uma deficiência nutricional a nível de campo ou um incremento de produtividade através da adição de ferro e de cobre. Agora, cada cultura é uma cultura e vai responder de uma maneira um pouco diferente também segundo aquela condição de solo, né? E aí como que a gente aplica principalmente esses micronutrientes? De duas principais maneiras. Primeira, via solo, no plantio misturado com outros fertilizantes. Eu posso inclusive aplicar em cobertura, no caso de uma ulexita, à base de boro. Eu posso aplicar antes do plantio, né? Misturar com adubo orgânico, inclusive. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Eu posso misturar ali, por exemplo, um sulfato de zinco ou algum granulado, como um FT-BR12, no meu formulado principal. Alguns
fertilizantes já granulados especiais em grânulo único, por exemplo, já vem com micronutrientes, já facilita também a sua vida. E também a aplicação via foliar em épocas que a planta está necessitando em maior quantidade. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Você está trabalhando com a cultura do tomate, né? Chega próximo do florescimento, é muito indicado que você faça uma aplicação de boro e de cálcio via foliar. Aí beleza, porque a planta está necessitando mais um boro naquele momento, próximo do florescimento. Aí eu posso fazer uma aplicação via foliar. Cultura do milho também tem uma época específica. Vou colocar aqui o caso do zinco. Eu posso parcelar, fazer uma primeira aplicação em V3, V4 e uma segunda em V6, V7 de zinco. Então a via foliar também acaba sendo interessante para a reposição de micronutrientes, porque eu preciso de uma quantidade muito baixa. E aí eu queria explicar para vocês dois conceitos aqui, eu já fiz vídeo sobre isso também, mas só para a gente entender aqui essa questão da cama de frango em si. Nós temos a extração e exportação de nutrientes. O que é extração? É tudo que você tira do solo, né? Para a composição de raízes, do colmo, das folhas, da espiga, né? Da inflorescência da tua planta. E a exportação é tudo que você vende e o que é colhido, sei lá, o grão da soja, o fruto do tomate, né? O fruto lá dos citros, tudo que você tira da tua área. E você está tirando também naquele fruto, naquele grão, um pouco de micronutrientes que você deve repor. Primeiro ele tem que estar numa condição ideal, né? Na série sobre nutrientes, a gente fala sobre qual que é a concentração ideal no solo de cada um desses elementos. Primeiro, ele tem que estar na condição ideal. Depois que ele está na condição ideal, você deve fazer a reposição do que você exportou. E a gente vai ver aqui, segundo, por exemplo, né, foi feita uma pesquisa, aqui é para milho grão. A cada tonelada de produto produzido, quanto que eu exportava de micronutrientes em gramas por tonelada? Tá vendo o boro aqui, ó? A exportação, quando eu estou tirando do meu sistema de boro, é 7,5 gramas, de ferro, 108 gramas, de manganês, 32 gramas, de cobre, 11 gramas por tonelada, de zinco, 38 gramas e de molibdênio, 5 gramas por tonelada. Beleza? Então é isso que eu estou tirando, que eu estou vendendo de micronutrientes a cada tonelada de produto produzido. Agora eu trouxe para vocês aqui, presta atenção, uma análise de cama de frango, que tem os micronutrientes, né? Você pode pedir lá para o teu laboratório, vem com análise de micronutrientes? Vem, então beleza. Vamos ver. Nós temos o cobre aqui, ó. Eu coloquei maior para quem não conseguir ver e está assistindo pelo celular. Eu tenho 630 miligramas por quilo de cobre. De ferro, 5.275 miligramas por quilo. De manganês, 950 miligramas por quilo. De zinco, 472 miligramas por quilo. E boro, 46,58 miligramas por quilo. Agora a gente vai fazer uma conta, né? E pode fazer essa conta. Você pode fazer, inclusive, da tua análise aí do material orgânico, né? Para saber quanto que tem de micronutriente. 472,50 miligramas, né? Como que eu faço isso para transformar para gramas? É miligramas, a milésima parte de uma grama. Então eu divido por 1.000. 472 dividido por 1.000, eu vou ter 0,47 gramas, ou 0,000472 quilos. Transformando para tonelada, né? Uma tonelada de cama de frango, eu vou ter 472 gramas de zinco. 472 gramas de zinco. Vamos pensar numa aplicação de 3 toneladas por hectare desse material orgânico, que geralmente vai girar em torno de 1,5, 2,2, 3 toneladas, até 4 toneladas por hectare. Com 3 toneladas desse material, eu vou estar aplicando 1,41 kg de zinco. 1,41 kg de zinco. E aí eu fiz essa tabelinha para o nosso curso de adubação orgânica profissional. Inclusive, se você quiser participar, que a gente fala sobre adubação orgânica, né? Como fazer de uma maneira profissional, tem um link aqui abaixo para você conhecer. Eu fiz essa tabelinha pegando os micronutrientes, a quantidade em gramas por tonelada que era exportado, tá? E aqui a expectativa de produção para a cultura do milho. Exemplo, 9 toneladas de expectativa de produção. Então eu vou estar exportando em gramas. Quanto que eu vou estar tirando do meu sistema? 68 gramas de boro, 977 de ferro, 290 de manganês, 106 de cobre, 347 de zinco e 45 de molibdênio. Aqui o molibdênio não era mensurado nessa análise, mas só para que vocês tenham uma ideia.
aplicando 3 toneladas por hectare dessa cama de frango, eu vou estar aplicando também 139 gramas de boro, 15.825, 15 quilos de ferro, 2.850 gramas de manganês, 1.080 gramas de cobre, 1.410 gramas de zinco. Para a gente ter uma ideia, né, para saber também que essa quantidade é bem relevante para micronutrientes, 1.410 gramas de zinco dividido por 347, nessa dose eu vou estar colocando zinco aí para suprir aproximadamente 4 safras de zinco, a minha necessidade de zinco ali da lavoura. Quer dizer que eu não vou aplicar zinco ainda? Eu posso aplicar eventualmente, se eu tiver uma condição específica. Eu vou ter que aplicar muito fósforo, por exemplo, na base. Eu sei que muito fósforo, 100 kg, 110, 120 kg de P2O5 para a cultura do milho pode dar uma deficiência de zinco. Então eu faço uma aplicação via foliar. Outra coisa, esses elementos aqui, muitos deles estão na forma orgânica, então também muitos deles não estão prontamente disponíveis para as plantas. Algumas considerações que a gente deve fazer aqui. São quantidades bem pequenas que eu tenho nesse adubo orgânico, porém são necessidades baixas que as plantas têm. Então a planta não precisa de muito zinco, não precisa de muito molibdênio, não precisa de muito boro. Nós podemos também misturar alguns produtos ali, coquetel de micronutriente, como é o caso de um FTBR12, né, uma frita que tenha mais micronutriente, para fazer, por exemplo, uma aplicação na cova em uma cultura perene, que eu não vou aplicar novamente micronutriente. No caso da videira, dos citros, manga, o próprio café, eu posso pegar um produto desse, posso misturar um coquetel de micronutrientes, posso misturar também fósforo e fazer adubação de plantio sem problema nenhum. Alguns micronutrientes estão na forma orgânica e necessitam de um certo tempo para que haja mineralização e disponibilização para as plantas. Então esses micronutrientes basicamente eles vêm aí como um brinde, né? Então acaba sendo muito interessante. O intuito do vídeo foi mostrar para vocês isso. Eu tenho os macronutrientes nesses produtos orgânicos, são muito bons, podem ser utilizados, né? Desde que eu tenha uma análise ali, saiba de fato quanto que eu estou adicionando desses macronutrientes, até para não comprar um produto que tenha muito pouco nutriente e aí eu acabe pagando muito caro, mas também vem com outras vantagens. Uma delas é os micronutrientes, como eu mostrei para vocês no vídeo de hoje. Se você precisar de uma recomendação de adubação completa aí para sua área, né, que a gente passa os fertilizantes mais adequados, que você vai ter um melhor custo-benefício, aqui abaixo tem um link da nossa consultoria. É só você clicar e nos chamar no WhatsApp. Beleza? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.